Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo de número 21. Que alegria estar aqui nesta noite, em nossa igreja, poder cercar a mesa, ver a minha família também aqui nessa noite é uma alegria. Minha mãe, minha sogra também estão aqui com a gente. Deus abençoe a vida delas. Minha esposa Raíssa e a nossa Maria Luísa, que tem trazido alegria. Fez 3 meses, dia 14. Já vão ser 3 meses que eu já não sei mais o que é dormir direito, né? Mas tem sido uma benção. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Deus abençoe o nosso pastor Eudes e a todos os obreiros aqui da nossa igreja. Êxodo, capítulo de número 21. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Romanos capítulo 14, por favor. Romanos 14, versículo 8. Diz assim: porque se vivemos, Romanos 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém. Amados, a título rápido de introdução, Êxodo, ele vai mostrar para nós a trajetória, a saída dos hebreus que estavam escravizados no Egito. A história diz para nós que foram mais de 400 anos de escravidão. 2 períodos que marcaram o povo de Deus, é o cativeiro babilônico e também a escravidão no Egito. 2 coisas que é bom a gente frisar, a diferença de ambos é o cativeiro babilônico. A ideia que o rei tinha era de levar aqueles homens, o povo da Jerusalém ou de Jerusalém para a Babilônia, mas você poderia viver tranquilamente em Babilônia, porque a ideia era fazer uma miscigenação e também que todas as pessoas que eram de Jerusalém pelo tempo que estavam em Babilônia. É bem verdade que Jeremias profetizou, Deus havia usado o profeta Jeremias, que seriam 70 anos. Então agora eles estão em Babilônia, e a regra de Babilônia é que eles até poderiam adorar ao Deus de Jerusalém, mas desde que a trombeta tocasse, eles também se curvassem. E você sabe muito bem que é nesse período que aparece Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que eles não se dobram. E aí você conhece já tudo aquilo que aconteceu. Agora,
a escravidão no Egito é algo muito interessante, porque a escravidão no Egito você não faz o que quer, você faz o que é mandado. Então, quando você entende esse cenário, você perceberá que eles estão no Egito e eles estão clamando por misericórdia. Eles estão sendo perseguidos pelo povo egípcio e também os egípcios queriam fazer uma mistura, uma miscigenação. Isso é tão verdade que há uma sentença que toda criança do sexo masculino de 2 anos para baixo que nascesse naquele período deveria morrer, e assim somente as mulheres, porque eles queriam que os egípcios se casassem com as hebreias e ali deixariam de ser um povo de sangue puro e passaria a ser um povo misturado. Quem olhasse nas ruas de Campina Grande poderia ver um pouco de egípcio, mas também um pouco do povo de Deus. Mas Deus é tão santo que Deus não queria mistura. Deus estava falando e Deus interviu na história, porque com o povo de Deus não há mistura. Com o povo de Deus é 100% de santidade. Então, é nesse período que Deus vai levantar um homem por nome de Moisés para tirar com o braço forte aquele povo que está escravizado ali no Egito. Ou seja, muito tempo se passa, então o povo acabou se adequando com os padrões do Egito. Por exemplo, no Egito você trabalha e você recebe. Tudo aquilo que você tem a força de fazer, haverá uma recompensa, seja ela boa ou ela não tão boa assim. Por exemplo, você pode trabalhar muito e pelo seu trabalho, existem pessoas aqui nessa noite que poderiam até ganhar 10 mil reais, mas infelizmente a opressão é tão grande que nós recebemos apenas um salário mínimo. Ou seja, aqueles que trabalham bem e aqueles que trabalham suado ganham igualmente, porque o governo do Egito é assim, eles oprimem, mas quanto mais oprime, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais persegue, mais o povo de Deus avança. E isso daí, eles estão clamando para sair de lá. E é interessante que em Êxodo capítulo de número 12, Deus vai instituir a Páscoa, a Pessá, passar por cima. Deus agora vai dar uma palavra para eles dizendo: se vocês quiserem sair do Egito, a 10ª praga é a morte do cordeiro. Você vai comer do cordeiro, a frissura do cordeiro, os pés do cordeiro, e o sangue do cordeiro você não bebe, passa no umbral da porta. É interessante também isso, porque na casa dos egípcios, todos eles, pelo fato de serem pagãos, eles tinham o nome de um deus na porta de sua casa. Então Deus estava dizendo: quer sair do Egito, agora você não tem mais nome de Deus, o sangue é suficiente para a tua vida. Então, a ideia que Deus estava inculcando na cabeça deles era: eu vou tirar você do Egito. Mas é interessante também isso, que Deus vai mandar o cordeiro para tirar eles externamente do Egito. Mas Deus vai mandar lá no capítulo 20, um capítulo antes que nós lemos, os mandamentos. Por quê? Porque a ideia de Egito, no original ali, dá uma ideia de pluralidade. Porque não existe apenas o Egito externo. Existem pessoas que saem do mundo, mas Deus também precisa tirar o mundo de nós. E como é que Deus tira o mundo de nós? Através da palavra. Porque a palavra de Deus purifica, ela santifica e ela limpa a nossa vida também. Então, não basta apenas, me permita dizer isso, não basta apenas dizer que é crente. Tem que viver de acordo com a palavra do Senhor. Isso é uma limpeza por inteiro. Então Deus vai começar a ensinar este povo. Interessante é que pelo fato da quantidade de anos que eles estão residindo, morando no Egito, é muito interessante, porque na trajetória do Egito para Canaã, sempre tem um deserto. E estudando mesmo, geograficamente, você percebe que não precisava durar 40 anos aquela peregrinação, mas foi necessário aqueles 40 anos, e me perdoe se eu vou dizer isso aqui, mas é de fato o que a Bíblia nos ensina, é que no meio do povo que saiu do Egito, que quer ir para Canaã, sempre tem algum murmurador, e o deserto vai revelar quem nós somos. O deserto vai mostrar para nós qual é a intenção do nosso coração.
E é por isso que existem alguns desertos que a gente passa. Não é que Deus quer que a gente morre, é que Deus quer provar quem nós somos no deserto. Então Deus vai começar a trabalhar no meio do povo. Deus vai limpando o povo. E a Bíblia diz que muitos morreram, mas eles estão agora no deserto. Se eles estão com sede, basta tocar na rocha. Se eles estão com fome, Deus manda maná para eles. Se a roupa está rasgando, Deus ali não precisa de shopping center, Deus não precisa de roupa de marca, Deus faz que a roupa não seja consumida. Então Deus está dizendo, se você precisar de alguma coisa no deserto, pode deixar que eu cuido de você. E não apenas isso, Deus também tem uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, dizendo, se tiver com frio, eu te esquento, se tiver com calor, eu refrigero a tua alma. Oh, glória ao nome de Jesus. Você vai perceber que o povo que está caminhando, eu estou correndo por causa do tempo, então o povo que agora está caminhando, é tão interessante, que mesmo passando tudo isso com Deus, eles ainda estão lembrando do Egito. Chega um momento que eles olham para Moisés e dizem, se fosse para morrer aqui, preferia ficar no Egito, porque lá pelo menos tem pepino, tem alho, tem cebola, tem melão, tem as comidas, eu não sei quem é que tem saudade de cebola, irmão, eu não sei quem é que tem saudade de pepino aqui, mas eles estavam sendo cuidados por Deus no deserto, mas a mentalidade de escravidão não saiu deles. E é nesse período que surge o capítulo 21 do Êxodo, que é uma lei civil. Você percebe que Deus vai instituir aquela lei dizendo sobre a escravidão. É fato que a escravidão antiga, ela não se compara com a escravatura brasileira. Mas só para você entender, no capítulo de número 21 do Êxodo, todo senhor que tinha um escravo que trabalhava para si, ele cuidava daquele servo. E ali em Deuteronômio, capítulo 14, salvo engano, Deuteronômio vai iniciar dizendo que é o ano da remissão. Ou seja, se alguém cometeu algum delito, no 7º ele seria perdoado. Mas por 6 anos ele deveria trabalhar. Então, em Êxodo, capítulo de número 21, o senhor que tinha um escravo, e ele estava no período de 6 anos, ele trabalhava e recebia. Ele estava ali trabalhando pelos 6 anos, mas no 7º, que é o ano da remissão, que é o ano da redenção, que é o ano de perdoar o pecado, ou todo o delito que ele cometeu, ele poderia ir embora livre. Mas o texto diz para nós que este servo, que este escravo, quando chegou no 7º ano, ele olhou para o seu senhor e disse, eu não quero ir livre, eu não quero ir alforriado, eu não quero sair de graça, eu quero te servir por amor. Ou seja, aquele servo está mostrando que ele não está servindo ao seu senhor por causa das coisas que o seu senhor o dá, mas ele está mostrando que ele serve aquele senhor por amor. Para quem gosta de estudar a Bíblia, sabe que essa passagem ela é muito profunda. É o escravo da orelha furada. Isso é tão verdade que quando ele decide permanecer por amor, ele, pelo seu Senhor, é levado na frente de todos. E o seu Senhor precisa mostrar ele para os juízes e dizer, ele não está me servindo mais por algo que eu dou. Ele decidiu me servir por amor. Ou seja, ele diante de todos está declarando, eu não sirvo o Senhor pelo carro, pela casa, pelo dinheiro, pelo trabalho. Eu não sirvo pelo casamento, eu não sirvo por interesse. E você serve a Ele por quê? Eu sirvo Ele, eu gosto tanto dEle, eu amo tanto, que eu sirvo Ele por amor. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Então, este servo está expressamente dizendo, eu amo ao meu Senhor, e eu quero servir a Ele por amor. Eu fiz a ligação em Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 8, porque nessa noite nós estamos cercando a mesa, e com todo o respeito que eu tenho, e responsabilidade que eu tenho com a palavra do Senhor, existem pelo menos ou unicamente 2 senhores que nós
conhecemos. Existe Jesus, que é o Senhor da igreja, e existe Satanás, que é o Senhor das trevas. Então nessa noite, me permita dizer isso, existem algumas, oxalá que sejam todos, que sejam servos de Cristo, mas existem algumas pessoas que preferem ser servos de Satanás. E sabe o que me chama a atenção? É que estes escravos, eles vão fazer de acordo com a ordem do seu Senhor. Você pode até mesmo notar que existem algumas pessoas que por fora não tem corrente prendendo as suas mãos. Por fora, as pessoas podem não ter uma corrente prendendo os pés. Por fora, ela não tem grilhões prendendo ela. Mas, internamente, existem pessoas que são escravizadas por Satanás. Quer ter um exemplo? Pergunte para alguém que é viciada em bebida alcoólica, ou até mesmo em algum tipo de vício, e você pergunta para ela: por que você não para de fumar? Por que você não para de beber? Aí a pessoa vai dizer: eu não consigo, mas por fora ela está com as mãos livres, por fora os pés estão livres, mas internamente ela ainda é escravizada. Satanás está pressionando, Satanás está fazendo aquilo que ele deseja, mas em contrapartida, a igreja não tem um Senhor que persegue, não. Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele comprou a igreja, ele comprou a nossa dívida. Em Colossenses diz que a dívida que era contra nós, ela foi rasgada, ela foi cravada na cruz. Então nessa noite, só para você dar um glória a Deus, e eu caminho para finalizar. Se você é alguém, assim como eu, que nós éramos escravos de Satanás, que nós vivíamos lá no pecado, alguns de nós aqui vivíamos caindo na sarjeta, vivia se prostituindo, Satanás oprimindo, Satanás dizendo que você não presta, Satanás dizia: você não vai ser ninguém. Mas aí vem um homem, um Nazareno, o meigo Cristo, e vem, compra a nossa dívida, paga a nossa dívida e diz: deixa esse Senhor para trás e começa a me servir. A partir de agora, você não é mais escravo do pecado, você é um escravo que me serve por amor. Você é um escravo, você é um servo livre. Tem alguém livre aqui nesta noite? Oh meu Deus! Romanos capítulo 14, versículo 8, ele diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Nessa noite, me permita dizer isso daqui: se você vem para a igreja porque teu pai te traz, se você só vem para a igreja porque a tua mãe te obriga, se você só vem para a igreja porque não tem nada mais para você fazer, você está perdendo tempo na igreja. Você precisa voltar para onde você estava, porque o seu Senhor é o Senhor das trevas. Me permita dizer isso daqui: eu não venho à igreja porque alguém me traz, não, eu venho para a igreja por amor, eu adoro a Ele por amor. Tem alguém que reage a essa palavra aqui? Algumas pessoas podem não gostar e dizer: não, irmão Anderson, é melhor estar na igreja porque o Espírito Santo trabalha. Eu sei disso, irmão, mas eu estou dizendo: não permita que Satanás roube a sua atenção no culto. Tem gente que vem para a igreja, mas está preocupado com o arroz que deixou na panela. Tem gente que vem para a igreja, mas está com o contatinho para depois do culto. O culto não pode acabar 9:01, que ele fica irado, começa, meu Deus do céu, e aí ele começa: pastor, olha o culto, irmão. Na presença de Deus é melhor você estar aqui, porque aqui, oh meu Deus do céu, na igreja o Espírito Santo trabalha, na igreja você se alegra, Ele vai batalhar, Ele vai fazendo a obra. Tem alguém que pode adorar a Deus aqui? Oh meu Deus! Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, já temos um Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Capítulo 7, desculpe.
Não, é o 6:6, é o 6:20 isso. Olha o que diz o capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o capítulo 7, versículo de número 21. Foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Eu finalizo essa palavra aqui nessa noite dizendo isso para você. Você vivia no Egito, você vivia lá sendo oprimido por Satanás, mas ele te comprou, ele morreu na cruz do Calvário. Então quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, não fica murmurando, não fica questionando. Olha para quem você era, olha a situação que você vivia. Hoje você está na igreja, você está adorando a Jesus, você está buscando eu vou falar isso daqui. Hoje você pode pular, hoje você pode saltar, e aí você fica com essa cara de delegado. Irmão, onde o Espírito está, aí a liberdade. Levante a mão e adora se você é livre. Para com essa mentalidade de pensar na igreja e pensar no mundo. Não, se Deus não abrir a porta eu volto. Volta. Não, se Deus não der o casamento que eu quero, eu vou. Os crush. Aguarda o tempo de Deus. Se a porta não abriu, descansa teu coração. Se as coisas não acontecem, você tem um Senhor. Não. Você tem um pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. O Salmo 23, você sabe. O que o Salmo 23 ensina para nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará ou não me faltará. O que o Salmo está ensinando para nós é: ainda que tudo falte para você, eu, o teu pastor, eu, o teu Senhor, não falto na sua vida. Eu te levo às águas tranquilas. Oh meu Deus do céu, eu preciso dizer isso daqui. Vai ceiar a ceia com alegria, vai tomar o cálice, toma com alegria. Se alegre na presença de Deus. E estar na presença de Deus não tem preço, não tem preço. Diga para quem está do seu lado: você já foi comprado, viu? Diga para ele aí: você já foi comprado, você já foi comprado. Cadê a igreja que já foi comprada aqui nessa noite? Se você já foi comprado, sai da prateleira. Não. O escravo, eu não posso perder essa. O escravo, ele era marcado com a orelha. Eu não sei se você já passou em algum pasto que tem um bezerro, um bode, seja o que for, até uma galinha possível. O dono marca a orelha, aí tem uma numeração. Na madrugada pega o seu carro e vai lá e tenta pegar esse animal desse senhor. Ele sai corrido com você de lá. E ele vai dar um grito dizendo: sai daqui porque ele tem dono. Você está andando nas ruas de Campina Grande, Satanás está olhando para você e dizendo: quanto vale? Qual é teu preço? Você fala: eu não tenho preço. Por quê? Porque eu já fui comprado. Não. Quem não sabe o seu valor sempre vai colocar preço. Se você ficar se colocando na prateleira, tem alguém que vai olhar: vale R$2.
Mas quem foi comprado, imagina Satanás, irmão, é uma imaginação aqui, com uma conjectura. Imagina Satanás dizendo: vende o pastor Eudes aí, vende Anderson, vende Aleph, vende. Não posso, por quê? Porque eu já comprei ele. Ele não está mais à venda. E outra, ele marcou você. Quem vê você andando em Campina Grande vai dizer: não mexe com ele que ele tem Senhor, não mexe com ela que ela tem Senhor, não mexe com a igreja tem Senhor. Pode mexer com quem for, mas se mexer com a igreja, o dono da igreja se levanta. Levante a mão para adorar se você foi comprado. Deus abençoe. Glória a Jesus. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e o